Olá, meu nome é Igor Coelho, eu tenho 33 anos, sou autor da página Gestão Gera Resultados, que fala de gestão de pessoas, gestão financeira e também gestão de carreira. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre gestão financeira, trazendo um pouco da minha história, e como eu saí de realmente R$0 em 2017, recém-formado, primeiro emprego, nenhum dinheiro no bolso, até quase R$500 mil 7 anos depois, com bastante disciplina, consistência e adotando 3 estratégias que eu vou trazer daqui a pouco, que fizeram alavancar, realmente sair do zero, sem herança, sem startup, sem grandes empresas, passando esses 7 anos, saindo para quase R$500 mil de reais. É uma história real, mas que tem algumas estratégias vinculadas que a gente vai ver daqui a pouco. A primeira estratégia que a gente vai falar é sobre a postura profissional dentro da empresa que você trabalha, vinculando duas coisas simples que não dependem de técnica, não dependem de faculdade, dependem mais de comportamento, que é foco em solução de problemas e proatividade. Quando a gente fala de foco em solução de problemas, a maioria dos profissionais que a gente vê hoje estão mais preocupados em justificar algo que deu errado ou buscar um culpado, do que realmente foco em solução. Isso faz total diferença no ambiente corporativo. E quando a gente fala de proatividade, o que eu posso fazer que está um pouco além das minhas funções e que vai me agregar conhecimento técnico, conhecimento organizacional, estratégico, visão holística do negócio e que eu posso fazer para contribuir. E quando a gente vai nesses 2 pilares, a gente fala da primeiro ponto-chave, primeira estratégia, que é justamente eu ganhar mais. Profissionais que têm foco em solução de problema e que têm proatividade, normalmente eles vão ganhar mais dentro da sua organização. A tendência é essa. É claro que depois a gente vai fazer um vídeo falando sobre cultura organizacional, como que cada empresa reconhece os seus talentos, mas essas 2 características em comum, elas são fundamentais para o crescimento de uma empresa. Por exemplo, quando eu fui para o Norte, eu sou mineiro, em 2017, dinheiro recém-formado, meu salário de R$2.600. Um ano depois, eu já estava ganhando R$5.500 na carteira. Mais do que o dobro, né? Principalmente usando essas duas características, essas 2 estratégias que eu vinculei aqui. Alguns anos depois, já como coordenador, nível de gerência, uma multinacional, eu mais do que dobrei meu salário em menos de 2 anos e meio. Também usando essas duas técnicas. E essa alavancagem ela é muito importante quando a gente fala de juntar patrimônio financeiro. Um dos meios que eu tenho de chegar mais rápido no meu objetivo de independência financeira, da conquista de uma casa, de um carro, é ganhando mais. Só que aí entra o segundo ponto, que está aqui, que a gente vai falar sobre a segunda estratégia, que é controle os seus gastos, ou gaste menos. A maioria das pessoas, 99% das pessoas, o que faz? Imediatamente, assim que consegue ganhar mais, a pessoa gasta mais, ela muda o seu padrão. Ela já vai para um aluguel maior, ela compra um carro melhor, que aí envolve seguro mais caro, a manutenção é mais cara, muitas das vezes financia esse carro, então você vai ter um financiamento vinculado ali, já comprometendo sua renda, e aí acaba que você não consegue ter um retorno real em cima daquilo que você ganhou a mais, porque você acaba gastando mais. E uma estratégia muito importante que eu adoto desde 2019, quando eu fiz meu primeiro investimento, eu investi R$1.000 num CDB do Banco Inter. Eu sou cliente do Banco Inter, não faço propaganda, mas realmente eu gosto muito do Banco Inter, comigo desde 2017 até hoje. Com 5 anos, esse CDB, eu investi R$1.000 na época, foi o meu primeiro investimento, resgatei em 2024, 5 anos depois, R$1.700. Então, a gente, voltando ao que a gente estava falando, né, sobre a questão de controle de gastos, controlar esses gastos, a gente tem uma visão certa para onde que está indo o meu dinheiro. Muitas das pessoas não sabem para onde que vai. Quando vai ver, já gastou R$500, R$600, R$700 de iFood, pizza, açaí, sorvete e não tem ideia desse controle. Por quê? Porque você vai lá, gasta 20, 30, 40, 50 e não controla. Eu tenho uma planilha financeira que eu sigo ela desde 2019, depois eu vou disponibilizar essa planilha para se vocês quiserem fazer o controle e ter noção dos gastos que está tendo. Com o controle e fechamento mensal, você consegue ver onde você pode economizar. Tem aqueles gastos fixos que a gente sugere não ultrapassar, por exemplo, aluguel. Não pode ultrapassar ou não deve ultrapassar 20% da sua renda total. Então tem algumas
Algumas características que elas são de metodologia mesmo, outras são só controle. Você vai ver quanto você está gastando no supermercado, quanto que você gastou com farmácia, quanto que você gastou com diversão, e aí você consegue controlar e colocar plano de ação efetivo para reduzir esses gastos e aumentar o seu ganho mensal ali. E aí vem a terceira estratégia, que é sobre investimento. Se eu ganho mais, se eu manter o meu padrão de vida ou até gasto menos, tendo como base o controle financeiro que eu faço, eu preciso investir esse dinheiro. Um exemplo que eu acabei de dar ali atrás é sobre o investimento que eu coloquei em 2019, R$1.000, 5 anos depois ele me trouxe 1.700. Se esses mesmos R$1.000 eu tivesse economizado eles e guardado ele ou numa conta corrente ou numa poupança, na poupança provavelmente ele me renderia R$300, menos da metade, eu sairia com 1.300. Se fosse na conta corrente, nada. E ele acaba perdendo patrimônio, porque a gente tem inflação durante o tempo. Então é imprescindível que você invista o seu dinheiro, porque aí a bola de neve ela vai ficando uma bola de neve positiva, no final das contas, né? O primeiro passo para quem não investe ainda é falar sobre investimento vinculado à reserva de emergência. Se eu não tenho minha reserva de emergência, minha opinião, não invista em nada ainda. Não fala de criptomoeda, não vamos falar de bolsa, vamos falar de sobrevivência. Você precisa ter uma quantidade mínima para que se acontecer algum fortuito, alguma infelicidade, você ter dinheiro ali para ficar tranquilo, entre aspas, até você conseguir restabelecer as suas condições. O que eu sugiro? Que você tenha pelo menos 6 meses ali do seu custo de vida guardado, para que você consiga durante esses 6 meses, numa eventual demissão, numa eventual prejuízo que você tiver, você não passar necessidade, não depender de ajuda de outras pessoas. Então, por exemplo, minha renda, meu gasto mensal é R$7.000 por mês. 7 vezes 6, 42. Então, eu preciso de ter pelo menos R$42.000 ali na reserva de emergência. É bom que você invista essa reserva de emergência. Não pode ficar parado, você tem que investir ela, só que investimentos de liquidez diária. Depois eu tenho um outro vídeo que eu explico a diferença de investimentos de liquidez diária, investimentos a longo prazo, os investimentos. Mas você precisa ter ali liquidez diária, ou seja, na hora que eu quiser resgatar aquele dinheiro, eu posso resgatar. E com esse investimento de 42 mil, nesse caso, hipoteca que a gente está falando, você consegue estar prevenido para uma demissão, para um gasto emergencial de manutenção de carro, às vezes um gasto em casa, uma tubulação que estourou, você vai precisar de fazer alguma reforma emergencial ali, que é para o bem-estar da sua família, você fica tranquilo. A partir disso a gente vai para outros tipos de investimento, a gente começa a falar de bolsa de valor, de previdência privada, de CDBs de longo prazo, a gente consegue falar de fundos de investimento, e por aí em diante, criptomoedas, mas aí você já tem sua base alicerçada ali de segurança. Então, essas 3 estratégias são as principais, elas me fizeram, número 1, alavancar resultado, ou seja, ganhar mais em um curto período de tempo, em 7 anos, aumentar mais que 8 vezes o meu salário, com essas 2 regrinhas básicas. Depois, o controle de custo, que não adiantaria nada eu ter aumentado meu salário da forma que eu aumentei, mas meu padrão de vida subir. Por muitas das vezes eu fiz o caminho contrário, estava no aluguel mais caro, saí para um pouco mais barato ali, justamente buscando uma margem maior de economia de dinheiro durante os meses, ao longo prazo. E o terceiro ponto é, com o dinheiro que te sobra, você precisa de investir. É o que faz você gerar sua renda passiva, a bola de neve positiva durante o tempo, né? Então, quando a gente aplica isso a longo prazo, a receita ela realmente é infalível. Hoje, por exemplo, eu falo de cerca de R$3.000 de renda passiva. É muito mais que a maioria dos brasileiros ganham. E isso vinculado com disciplina, consistência e as 3 estratégias que eu falo aqui. Então o vídeo espero que tenha servido para você, espero que seja um vídeo agregador de conteúdo. Eu mostro que é possível sim você sair de um padrão de vida para outro mais confortável, com disciplina, com resiliência, com investimento, com estratégia, e falo que é possível sim, inclusive trabalhando para os outros. Hoje há um conceito geral que é impossível você enriquecer sem ter um negócio. Eu concordo em partes. Ter o seu negócio, ser empresário, ele vai te trazer retornos sim maiores, mais alavancados, apesar de ter um risco maior. Mas também é possível você trilhar um caminho, trilhar uma construção de patrimônio, trabalhando, se esforçando e tendo disciplina de alavancagem de ganhos, economia de dinheiro e de investimento. É isso. Curta a minha página do Gestão Gera Resultados. Lá tem bastante conteúdo interessante sobre os 3 pilares de gestão.
A gestão gera resultado em relação à gestão de pessoas, gestão financeira e gestão de carreira, que a gente também vai falar bastante. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.